Você já parou para pensar que a Bíblia, esse best-seller, que atravessa milênios, pode ter tido alguns capítulos, digamos, deletados? Como se fosse a versão do diretor que nunca chegou aos cinemas. Pois é, segurem seus chapéus de papel alumínio, porque hoje vamos mergulhar nos bastidores celestiais. Nos livros que ficaram de fora da seleção oficial. Sejam bem-vindos aos arquivos X da teologia. Vamos começar com o básico. A Bíblia que a maioria de nós conhece é um compilado, uma coletânea de textos escolhidos a dedo ao longo de séculos por concílios e líderes religiosos. É o que chamamos de cânone. Mas e o que ficou de fora? Ah, meus amigos! Aí é que a história fica boa. Esses são os livros apócrifos, os textos que, por uma razão ou outra, não passaram no corte. E alguns deles são tão alucinantes que fazem qualquer filme de ficção científica parecer um documentário sobre a vida das formigas. Peguem, por exemplo, o livro de Enoque. Se você acha que a Bíblia já tem histórias malucas, espere até ler essa. Enoque era o bisavó de Noé. E o cara não era pouca coisa. Segundo o livro dele, ele deu um rolê pelos céus e viu de tudo. E o que ele viu? Anjos, mas não anjos fofinhos tocando harpa. Estamos falando de anjos rebeldes que desceram para a terra, acharam as mulheres humanas, digamos, irresistíveis, e tiveram filhos com elas. E esses filhos eram os Nefilim. Gigantes. Sim, gigantes que devoravam tudo. Causavam o caos e basicamente transformaram o planeta num buffet livre. A história é tão doida que, segundo Enoque, o grande dilúvio não foi só para limpar a maldade humana, mas para dar um jeito nessa bagunça cósmica que os anjinhos aprontaram. Pensa nisso. Anjos caídos, gigantes devoradores, um apocalipse aquático. Isso não é só um livro. É um roteiro pronto para Hollywood, e a pergunta que não quer calar é: por que uma história tão épica ficou de fora? Será que era informação demais para nossa vã filosofia? Agora, vamos falar de um personagem que todo mundo adora odiar. Judas Iscariotes. O traidor, o vilão, o cara que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas e se a história não for bem assim? Em 1970, encontraram no Egito um texto antigo chamado Evangelho de Judas. E o que ele diz é de cair o queixo. Segundo esse evangelho, Judas não foi um traidor. Ele foi o discípulo mais leal, o único que realmente entendeu Jesus. Nesse texto, Jesus pede a Judas, em segredo, que o entregue às autoridades. Por quê? Porque Jesus precisava se libertar do corpo físico para cumprir sua verdadeira missão espiritual. Ou seja, Judas não foi o vilão, ele foi o agente secreto de uma missão divina. Ele fez o trabalho sujo que ninguém mais teria coragem de fazer, e por isso foi amaldiçoado pela história. Essa versão muda tudo, não muda? Transforma o maior traidor da história no herói incompreendido. Pensem na audácia. Talvez a história que nos contaram seja apenas a versão mais conveniente. E não a mais verdadeira. E que tal um evangelho onde Jesus não faz milagres espetaculares, mas solta frases enigmáticas que parecem ter saído de um mestre zen? Esse é o Evangelho de Tomé. Diferente dos outros, ele não conta uma história. É basicamente uma lista de 114 ditos de Jesus, e são frases poderosas, que te fazem parar e pensar. Coisas como: o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em templos de madeira e pedra. Rache um pedaço de madeira e eu estarei lá. Levante uma pedra e você me encontrará. Esse evangelho não fala de pecado e salvação da mesma forma. A mensagem central é o autoconhecimento. A ideia é que para encontrar Deus, você precisa primeiro encontrar a si mesmo. É uma jornada interna, não externa. Jesus aqui é um guia espiritual, um mestre que te entrega as chaves não do céu, mas da sua própria consciência. Talvez essa versão tenha sido considerada muito faça você mesmo? Perigosa demais? Afinal, se o divino está dentro de nós, qual o papel das instituições que dizem ser as intermediárias entre nós e Deus? Uma pergunta desconfortável, sem dúvida. E esses são apenas 3 exemplos.
Existem dezenas de outros textos, o Evangelho de Maria Madalena, que a coloca como uma líder e apóstola proeminente. O Apocalipse de Pedro, com suas descrições super detalhadas do céu e do inferno. A história de Adão e Eva com muito mais detalhes sobre a vida deles depois do Jardim do Éden. Cada um desses livros é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco, uma janela para as diferentes formas como as primeiras comunidades cristãs entendiam Jesus, Deus e o universo. Então, por que esses livros foram deixados de fora? As razões são complexas. Política, disputas de poder. A necessidade de criar uma mensagem unificada e simples para um império em expansão. No fim das contas, a história é escrita pelos vencedores. E no grande concurso teológico do início do cristianismo, algumas ideias venceram e outras perderam. As ideias que perderam foram taxadas de heresia, e seus livros foram escondidos, queimados, proibidos. Mas a verdade é que eles não desapareceram. Eles continuam aí, nos sussurrando outras possibilidades, outras versões da história. O que tudo isso nos ensina? Primeiro, que a história nunca é tão simples quanto parece. Sempre existe outro lado, outra perspectiva. E segundo, talvez o mais importante, é que a busca espiritual é pessoal. Não se trata de aceitar cegamente o que nos é dito, mas de questionar, explorar. E ler até mesmo o que eles não querem que você saiba, porque às vezes é nos capítulos proibidos que encontramos as partes mais interessantes da história. E quem sabe, talvez a gente encontre um pouco de nós mesmos no processo. O que você acha? Será que esses livros deveriam fazer parte da Bíblia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Se você curtiu essa viagem pelos arquivos proibidos da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas teorias malucas. Obrigado por assistir e até a próxima.